Estamos a 10 dias da eleição de segundo turno que vai escolher o próximo prefeito de Belo Horizonte. E o mundo político traz de volta ao estúdio o candidato Alexandre Calil, da coligação que reúne PHS, PV e Rede. Calil é empresário e ex-presidente do Atlético e se apresenta na disputa como uma alternativa ao político tradicional. Calil, bem-vindo. Obrigado. Candidato, nesse segundo turno, como eu disse, o senhor manteve o discurso de negação do político tradicional. Rejeitou uma série de apoios e aceitou apenas o apoio de Marcelo Álvaro Antônio, do PR, que foi candidato no primeiro turno. É o caminho para alcançar os indecisos? Ainda tem uma boa quantidade de indecisos. Isso não foi pensado, né? Não foi pensado. Eu acho que nós ainda temos 10 dias para convencer esse indeciso de ir à urna, né? Porque, independente de quem ele vai votar, ele tem responsabilidade com a população de Belo Horizonte, que está sofrida, que ele vá lá, que ele cumpra o seu dever cívico, independente do lado que ele esteja, mas não foi. O problema primeiro que eles pularam todos para o lado de lá muito rápido. Então não é que eu não rejeitei ninguém. O que aconteceu... Nem o PCdoB? Não. O que aconteceu com o PCdoB é que nacionalizaram um problema, né? Colocaram um negócio de golpistas do outro lado, que eu não quero na minha campanha. Minha campanha é uma campanha muito simples. É todo mundo contra mim para comandar uma cidade, né? Eu não tenho essa relação com o que aconteceu nesse país. Eu acompanhei como eleitor, eu sou um eleitor que me pus como candidato a prefeito. Então eu não tive influência, não tenho opinião formada, inclusive, sobre isso, entendeu? Não tenho mesmo, porque eu não escondo a minha opinião, todo mundo sabe disso. Em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma, o senhor não tem uma posição formada? Eu acho que não foi por pedalada, eu acho que foi pelo que fizeram no país, né? Quer dizer, quando saem 10 milhões de pessoas para a rua, isso é impossível de governar. Então, quer dizer, então o problema do PCdoB... Mas o senhor não se posiciona nem contra nem a favor? Não é que eu não me posiciono nem contra nem a favor. Eu não nacionalizei, eu não aceito me colocar no meio de briga de PT e PSDB. Eu não aceito me colocar no meio de briga de PCdoB com PMDB, com PSDB. Eu não aceito isso. Porque na hora de pegar os grandes partidos, eles pegam fundos partidários, pegam apoio, pegam grandes bancadas. Então não me joguem nisso, que eu não peguei nada disso. Agora, a campanha do senhor adversário João Leite acusa o senhor de mentir sobre ser político, diz inclusive que o senhor, de não fazer política, lembra que o senhor já foi candidato pelo PSB, já pediu votos pelo PSB, como inclusive um filiado do PSB, para o prefeito Márcio Lacerda, enfim, e fala também do seu vice, que é o deputado Paulo Lamaque, né, que já foi líder de Lacerda, quando ele era do PSB, líder de Lacerda na Câmara. Enfim, esse é o discurso do seu adversário. Como é que o senhor responde a essa... né? O senhor tem uma trajetória na política ligada a partido. Quando o Aécio e a Anastasia me pediram insistentemente para apoiar o Márcio Lacerda, que eu não queria, me chamaram dentro do Palácio do Mangabeira, e eu falei que não iria apoiar, porque eu não gostava dele, não iria apoiar. Eles insistiram muito. Sabe, o partido do João Leite insistiu muito para mim apoiar o Márcio Lacerda. E por uma questão até de respeito pessoal que eu tinha à época com a Anastasia, eu fui usar o meu prestígio como presidente do Atlético para pedir voto. Quanto ao Paulo Lamaque ter sido líder do prefeito Márcio Lacerda, nós temos que lembrar que quem participava desse governo, como participou durante 8 anos, até 40 dias atrás, era o PSDB. Ele não era líder do Márcio Lacerda, não, ele era líder do PSDB, do João Leite também. Entendeu? Então essa história, essa mentira que é costurada, sabe, essa farsa que é costurada, parece que eles não estão pendurados no Márcio Lacerda por 8 anos seguidos. Parece que eles foram oposição a esse estado de coisas que está aí. Agora, o senhor também declarou que os vereadores eleitos já estão
te procurando e que o senhor vai ter maioria. O que fez o senhor acreditar que vai ter maioria na Câmara? Quais foram os termos dessas conversas com os vereadores? Olha, eleitos e reeleitos. O prefeito tende a ter, naturalmente, a maioria. Né? Ele tende a ter, isso é uma tendência natural da Prefeitura de Belo Horizonte. Então nós estamos tendo conversas republicanas, conversas simples, conversas de precisamos de você, porque a Câmara de Vereadores tem que parar de 30 vereadores, 35 vereadores serem coadjuvantes. Vocês são vereadores, vocês têm importância de vereadores. E de um tempo para cá, tirando 3 ou 4, viraram coadjuvantes numa Câmara de Vereadores. Então agora não, agora vão ser vereadores com voz, vão ser vereadores com voto, com propostas. Então, agora, inevitavelmente, eles são 41. Né? Sim. E 41 numa Câmara que tem mais de 20 partidos. Isso é efeito da pulverização partidária que nós temos hoje, né? Enfim, na cena política brasileira. O fato de ter tanto partido quase que obriga o chefe da administração municipal a ter uma relação mais individualizada com os vereadores. Isso não é também uma questão delicada? Como é que o senhor vai tratar individualmente, de forma personalizada? Quer dizer, ele não é um representante de um partido, ele é o vereador fulano de tal. Como separar essas coisas e não atender isso de forma, digamos, pessoal, na relação que o senhor vai ter com eles? Eu acho que é obrigação do prefeito de ter uma relação pessoal com todos os 41 vereadores, atendê-los nas áreas de interesse. Isso é uma coisa normal. A relação do legislativo com o prefeito, ela tem que ser. O que não pode é o prefeito não procurar 37 e resolver tudo com 2 ou 3. Entendeu? Isso é que está errado. Essa forma da politicagem é que está errada. Essa forma que você está falando é a certa. É o atendimento do legislativo, o interesse de cada um nas suas regiões. Porque eles sabem que o novo chegou. O novo é o quê? Vamos atender a população que ela vai te reeleger. Se nós tratarmos bem a região dos vereadores, essa região vai reelegê-lo. Porque é claro que esse é um pedido que vai vir através do vereador. Então essa é a nova política que era a antiga política. Então não tem nada demais conversar com todos. O que não pode é conversar com 2 ou 3. E alijar 37, 38 vereadores. Isso é que está errado. E era o que estava acontecendo na Câmara de Belo Horizonte. Agora, é inevitável que nesta relação entre legislativo e executivo, candidato, existam lideranças que são construídas à revelia da prefeitura. Não é? O senhor tem como desconhecer essas lideranças ou passar ao largo disso e tratar individualmente mesmo? Não, nós estamos com uma equipe tratando desse assunto desde já. Então nós não vamos passar como? Conversando com eles, trazendo para uma conversa, conversando com todos, entendeu? Nós não vamos passar margem de nada, não. Nós temos responsabilidade com o legislativo. Então, se tem uma coisa que nós não vamos fazer, é ficar à margem, porque ficar à margem nós sabemos o que aconteceu. Ficar à revelia, fazendo acordos à revelia, nós já sabemos o que aconteceu. Agora, é natural que haja, e há na política e na administração pública, interesses divergentes, discrepantes. Como é que o senhor pretende lidar com os vereadores nessas discrepâncias de interesses? Não vejo essas discrepâncias, não. Eu vejo que há o interesse da cidade e do que pode ser atendido. Não pode haver um vereador que foi eleito pela população de Belo Horizonte um sentimento que não seja ajudar aquela região que o elegeu. E isso não prejudica o outro, que foi eleito em outra região. É o contrário, é todo mundo somando para o mesmo lugar. Não há interesse discrepante. O interesse é servir, são servidores, foram eleitos para isso.
Agora, o senhor está descrevendo uma situação ideal, que todos colaboram, trabalham juntos e têm interesses que podem convergir no interesse da cidade, no interesse maior da cidade. Agora, há as adversidades e as dificuldades. Como é que o senhor pretende tratar essas adversidades? As pessoas que não comungam dessa ideia. Essa utopia, né, que você está dizendo que não acontece, aconteceu. Né? 320 mil pessoas acreditaram que um partido sem televisão, que um cara que quer fazer diferente, que deve ser feito assim mesmo, me levaram para o segundo turno. Então, eu acho que eles estão acreditando nessa utopia de vamos fazer o bem em todo mundo. Então, os vereadores conversaram com o senhor? Sim, está todo mundo acreditando nessa utopia. Então, o povo acreditou, que é o mais importante. O senhor vai aceitar indicação política para fazer a composição do seu secretariado? Não. Como é que vai ser a composição vai desse ser uma composição, eventual secretariado? Vai ser uma composição técnica. Não quer dizer que um político que me traga um bom nome, que sirva a uma boa secretaria, um bom técnico, não será atendido por ser político, por ser uma indicação política. Isso é uma estupidez. Agora, eu não vou pôr o José da Silva lá, porque o José da Silva é afilhado do João da Silva. Isso não dá, né? Isso não deu certo, gente. Pois é, o Márcio Lacerda falou a mesma coisa quando assumiu em 2008. Mas ele não pode falar. E não conseguiu fazer isso. Ele entregou a saúde para o PSDB. Ele entregou a segurança para o PSDB. Ele entregou a BH Trans para o PSDB. Ele entregou as secretarias mais importantes para o PSDB. Como é que ele vai fazer isso? Ele tinha compromisso, ele tinha que entregar para o PSDB as secretarias, entregou durante 8 anos. Como é que ele falou que ia fazer isso? Se ele tinha um acordão, se ele tinha compromisso. Pode falar isso que não tem compromisso. Ele entrou compromissado. Na primeira legislação com o PT e com o PSDB junto. Na segunda com o PSDB. Entregou as 3 secretarias mais importantes e mais carentes da cidade de Belo Horizonte. Foi isso que ele fez. Ele entregou há 8 anos a saúde para o PSDB, que está um caos. Entregou 8 anos a BH Trans, que o transporte está um caos. Entregou a segurança, que está um caos. Como que ele poderia falar isso? Ele falou, mas ele não podia fazer, porque ele tinha chefe, ele tinha patrão na época. O senhor já admitiu em entrevistas que tinha partes da cidade que não conhecia bem. Sim. Né? Agora, já no segundo turno, há 10 dias da segunda vez de ir à urna, né? Como é que está essa percepção das demandas de Belo Horizonte? O senhor já tem assim, um desenho claro do que a cidade precisa? Tem. E que desenho é esse? Tem. É um desenho do abandono. Não tem outra palavra para o que está acontecendo em Belo Horizonte. É o abandono absoluto, é o descaso absoluto com a população. Eu, independente do resultado da eleição, o que eu vi, desde na saúde, na educação, nas creches, nos asilos, né? Eu não vou ser o mesmo cara. Nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. O que passou por mim aos 57 anos, eu não esperava de passar. Eu passei muita emoção, eu passei muita coisa na minha vida, até por ter sido presidente do Atlético. Mas eu sou um cara absolutamente diferente hoje. Independente do que acontecer no dia 30, eu sou um homem completamente diferente. Eu vi o descaso, eu vi o abandono e eu vi mais. Eu vi como nós que não conhecemos essa parte da cidade não liga para ela. Eu vi isso na urna. Não sabe o que está acontecendo. Ninguém tem ideia do que está acontecendo nessa cidade. Então, eu fiquei muito tocado. O que está acontecendo? O que chama mais a atenção do senhor? E o que o seu plano, se é que o senhor já tem um plano de governo definido, como que o seu plano pretende responder a isso? Olha, nós temos que botar esse dinheiro na saúde, essa montanha de dinheiro. Nós temos que arrumar o setor primário, que são os postos de saúde. Porque hoje as UPAs são usadas
no lugar dos postos de saúde, porque as guias não estão saindo de dentro da prefeitura. Então, se você tem um problema dermatológico, você tem que ir ou no São José, ou na Santa Casa, com a guia da prefeitura. Só que ela não solta essa guia. Então, para onde que essa pessoa que está desamparada pela prefeitura vai? Para a UPA. Não é lugar dela ali. Então, se cria um gargalo na UPA. Mas deslocar, o senhor está propondo deslocar para os postos Não, de não saúde, é deslocar, é papel dos postos. Se você tem um problema, aparecer uma mancha, você não tem que correr para a UPA. Você tem que pegar uma guia, né, de consulta especializada, que não tem no posto de saúde, mas nós temos hospitais conveniados, filantrópicos, os médicos estão lá. E a quantidade de postos dá conta? Porque o senhor é resistente quando fala em construir, em obras e tal. Não. Precisa fazer funcionar, mas nós temos mesmo estrutura suficiente? Quando não tivermos, nós vamos fazer. Acontece que hoje, o que a população de Belo Horizonte tem que entender é que as guias não saem de dentro da prefeitura. Nós temos hoje leitos para operar, médicos prontos para operar, à vontade, e 25 mil cirurgias eletivas retidas dentro da prefeitura de Belo Horizonte. O que explica isso? E de onde o senhor tem essa informação? A informação ela é pública, né? Não tem o dinheiro. A prefeitura fez um erro de orçamento. Não tem o dinheiro para liberar a guia para o cidadão e fazer a sua cirurgia. Tem o leito, tem o médico. Eu tenho um filho médico que trabalha no SUS. Pai, não chega a guia da cirurgia. Mas o senhor disse que não tem dinheiro, mas o senhor disse que tem uma montanha de dinheiro. De onde vai tirar essa montanha de dinheiro? Não, da onde que estão levando essa montanha de dinheiro, né? Isso nós vamos saber. Ninguém sabe. O senhor não tem essa informação Ninguém ainda? tem, ninguém tem. Né? Ninguém tem. Porque é óbvio que se... Mas de onde deduz que tem uma montanha de dinheiro? Não, é um orçamento de 3 bilhões e 600, que foi reduzido para 2 bilhões e 400, né? Que o ano passado foi 2 bilhões e 800, esse ano passou para 2 bilhões e 400, e que até julho só tinha se aplicado 33%. E são dados da prefeitura. Agora, exatamente como é aplicado e onde é aplicado, o senhor não tem essas informações. A gente não sabe. A gente sabe que nós temos leitos, nós temos médicos, e isso eu sei porque eu sei que se fala dentro da minha casa, esse assunto, e é isso, e a verdade é que é isso que está acontecendo. O senhor falou de saúde, segurança e educação, são dois pontos também importantes. Eu queria que o senhor respondesse objetivamente. Educação, o que é ação prioritária e segurança? Só para a gente. Olha, a educação, a escola, o MEI, né? Porque a escola infantil virou o MEI, tiraram essa palavra tão bonita que é a escola, que eu quero voltar com ela. A escola infantil é a escola fundamental. Então, qual que é o grande gargalo disso? Primeiro, nós temos que colocar essa criança em tempo integral. Ah, mas nós não temos equipamento? Temos sim. Temos 130 clubes de lazer em Belo Horizonte, ávidos por um desconto de IPTU, que a gente pode integrar esse equipamento todo na escola, cuidar dessa criança, interligando o esporte no período integral. E a escola fundamental nós temos que tomar conta, o pai tem que ficar vigilante, porque não pode sair um pré-adolescente de uma escola infantil, de uma escola fundamental, desculpe, sem saber ler e escrever. No primeiro turno, o senhor manteve aqui uma posição que não, contra as PPPs. O senhor mantém, Continua. Isso aí nós vamos ter que fazer uma... É aí que eu acho que é onde essa relação privada para lidar com saúde e educação. Levantar a parede é uma coisa muito fácil. Pessoal, treinado, motivado, é que é caro, que é difícil. Eu interrompi, o senhor falou de educação, vamos para a segurança. Segurança nós temos a prevenção e a repressão. Então nós temos que trabalhar principalmente na prevenção. Belo Horizonte tem 9 áreas chamadas de áreas quentes. Essas áreas têm hora e lugar onde acontece o maior número de assaltos, de violência contra as mulheres. Isso tudo está mapeado, a polícia tem. Então nós temos que dobrar a guarda municipal. Colocar essa guarda municipal na área de prevenção e ir ao governo
exigir uma mudança de efetivo da polícia, junto com a Polícia Civil, que é outra polícia muito importante, para que essa violência que assola essa cidade, pelo menos, diminua. Agora, candidato, o senhor fez inclusive uma gravação para a televisão falando sobre as mulheres e para as mulheres, o que parece que é uma resposta, inclusive, às pesquisas que mostram que o senhor não tem um desempenho muito bom entre o eleitorado feminino. O senhor acha que o senhor conseguiu reverter? Vai conquistar o eleitorado feminino nas urnas? Não, eu não fiz, não. É porque quem sofre na mão dos bandidos, é por isso que eu digo que a classe A não sabe, são as mulheres. Porque eu fui lá ver. Quem tem a bolsa puxada no centro às 6h30 da manhã são as mulheres. Quem ocupa essa lata de sardinha, que eles chamam de ônibus aí, a 3,70, 70% são as mulheres. Então não é questão de pesquisa, não. É questão de sofrimento. Quem pega um filho, vai desesperado a um posto de saúde e não é atendido, são as mulheres. Porque elas são mais frágeis. Então não é questão de pesquisa eleitoral, não. É a questão de ir lá e ver o problema que nós aqui insistimos em não enxergar. Candidato, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Muito obrigado. Eu conversei com o candidato a prefeito de BH, Alexandre Calil, da coligação que reúne os partidos PHS, o partido dele, PV e Rede. Foi a segunda entrevista de Alexandre Calil ao programa Mundo Político, na intenção de que você, eleitor, esclareça dúvidas, conheça melhor o candidato para ir às urnas no dia 30 de outubro. Antes de encerrar o esclarecimento, o outro candidato à prefeitura da capital, João Leite, não aceitou o convite para a entrevista neste segundo turno. O motivo informado pela assessoria do candidato foi a dificuldade de espaço na agenda. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.